Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui, como vocês já sabem, nós transformamos pesquisa em conversa e muito conhecimento. É isso aí, meu amigão. Voltamos para a nossa casa. Estamos de volta em casa, né? Finalmente, ficamos quase um mês e meio fora. Pai do céu, o povo acha que é brincadeira, mas dá trabalho. Dá trabalho, claro. Tudo isso para o pessoal não curtir nem compartilhar os episódios, né? Eu não acredito nisso. É para acabar o Piqui do Goiás, né? É para acabar o Piqui do Goiás. Bom, então vamos direto ao assunto, né? Depois eu faço a choradeira e pedir pro pessoal vamos lá. Esse aqui só foi só um comecinho de show. Você tem convidado especial hoje? Ele que não é de casa, mas... É como se fosse. É como se fosse, né? Hélio, por favor, se apresenta e fala por quê. Já explica por que você não é de casa, mas é quase, né? Porque é primo irmão, né? É como primo o pessoal irmão, fala, exatamente. Né? Com certeza. Bom, sou Hélio Jores, sou pesquisador da Fundação ABC na área de fitotecnia e sistemas de produção. E sou quase de casa porque trabalhamos muito juntos aqui, né? Fazemos um trabalho bastante similar em regiões diferentes, em cooperativas diferentes, mas estamos sempre muito próximos e é sempre um prazer estar aqui com vocês e um prazer imenso de estar aqui participando desse podcast. Confesso para vocês que eu sou um fã desse canal, desse podcast, sou um ouvinte assíduo, escutei todos os episódios até hoje, né? Então, dependendo do que vocês elogiarem, eu já sei que vocês falam isso para todos, não vou me sentir tão lisonjeado assim, né? Mas, enfim, é um prazer imenso e posso até fazer a choradeira por você aí, Vitor, porque acho que é fundamental hoje em dia, boa parte do público de vocês são agrônomos, né? São produtores que escutam muito no carro, né? Dirigindo, naqueles momentos em que realmente tem que aproveitar. E se não tiver esse engajamento, né? As pessoas precisam entender, se eles não curtirem, não compartilharem, não falarem, acaba desestimulando, né? Até fica difícil até para vocês justificarem continuar fazendo esse excelente trabalho. Então, é muito importante que as pessoas deem essa força realmente para que continuamos tendo bons conteúdos, né? Porque é a base daqui de todos os episódios que eu ouvi. Eu vejo que vocês têm um conteúdo riquíssimo, muito técnico, que cada episódio sempre traz algo de valioso, né? E eu imagino o trabalho que dá isso daí. Vocês têm que parar de fazer o que vocês estão fazendo, parar as atividades, né? Não é só essa 1 hora enquanto está gravando. Então, realmente fica aí meu reconhecimento e já dei as 5 estrelinhas no Spotify. Escuta mesmo, cara. No YouTube eu não assisto porque normalmente beleza não é o forte, né? Então, assim... Hoje também Por não é mais que diferente. eu esteja aqui para equilibrar um pouco, mas não chega a compensar. Assim, quem está aí, escutem no Spotify, porque no YouTube realmente não vai ser tão interessante assim. Mas quem quiser assistir, fique à vontade. Pode correr o risco, né? Bom, acho que já encerramos o episódio por aqui, porque a mensagem não, foi já, dada. até a próxima, né? Não, brigadão, Hélio. Assim, realmente, assina embaixo com o que você falou, a gente tenta trazer conteúdo de qualidade e realmente também não é... Nem o nosso engajamento aqui de manter o podcast rodando, porque pra gente é muito bom a gente ter essa troca de informação aqui, né? Querendo ou não, a gente tá brincando aqui, a gente tá conversando, mas a gente aprende demais com vocês também, né? Sim. Basicamente, vocês estão tirando as nossas dúvidas aqui, exatamente. né? A gente tenta extrapolar pro público, mas é as nossas dúvidas também. Mas também tem o lado do couro que sai a correia, né? A gente tem que ir lá também passar o chapéu, pedir para o pessoal da agrária, né? Gente, vamos renovar mais um aninho, como que ia ficar, né? Então, sem os números, realmente, o pessoal fala, mas vou fazer para 2, 3 ouvir? Não, né? Tem que ter relevância, né? Claro. Estamos tentando, tá? Os números estão ali ainda, sim, mas cada vez o pessoal escuta um pouquinho a choradeira, exatamente. vai indo, né? Vai Muito indo. bom. Que bom. Isso aí, amigão. Acho que o Hélio, pelo que eu entendi,
tem uma sobreposição com a tua área aí, né? Eu acho que Quem nada mais ouviu justo que você o começar episódio que o Fabrício esteve conosco, Isso. você até comentou, o Fabrício é como se fosse o meu par na Fundação Não, ABC. Meu par não, amigão. Ah, eu não. aprendo muito com ele. É como se fosse o mestre Yoda meu, né? Eu Isso. ligo pra ele direto lá. Então, assim, de maneira análoga, o Hélio é para as áreas de fitotecnia. Claro que tem algumas particularidades entre as instituições, né? Mas o Gustavo, o Juliano, nós temos uma interação. O Vitor com fisiologia, nós temos uma interação muito forte com o Hélio, né? E aí, Hélio, a gente pode começar uma primeira pergunta, uma pergunta talvez tenha mais conceitual, mas para quem tá nos ouvindo, e eu sempre fui defensor daquilo de simplificar, né? Quem está ouvindo, o Hélio trabalha com fitotecnia, de maneira semelhante que o Fabiano, o Gustavo, o Juliano trabalham com fitotecnia na FAPA. Para quem está ouvindo e de repente não está familiar com esse nome, o que um fitotecnista faz? O que é os teus grandes desafios? O que é as tuas dores de cabeça diária? Tá. Fitotecnia seria aquela área mais de manejo geral da cultura, né? Então, para quem fez agronomia, seriam aquelas disciplinas, né? Soja, milho, depende da faculdade, né? Mas é quando você tem um panorama mais geral. Hoje, como pegar as instituições de pesquisa como FAPA, Fundação ABC, já tem as áreas mais específicas, né? Eu não preciso ficar trabalhando com manejo de doenças, já tem alguém focado nisso, eu não preciso trabalhar com manejo de praga, enfim. E aí, mas tem algo que é muito específico da cultura, que envolve principalmente a questão de escolha de cultivares, né? E escolha e posicionamento, ou seja, aonde colocar, como colocar, com qual população, em qual cenário espacial ali. Então isso é o posicionamento. Isso basicamente é 90% do que eu, por exemplo, na cultura da soja, do meu trabalho com soja, com feijão, trigo, cevada, né, que são as culturas que eu trabalho. Mas também envolve ajuste populacional, né? Volta e meia tem a questão de espaçamento também, né? Isso é algo que está retornando um pouco, mas normalmente não tem muito o que ajustar, mas também é algo que entra dentro da fitotecnia também, né? Então é mais esse manejo de culturas, né? Esse é meio que um clínico geral, né? Daquelas culturas em específico, e basicamente é isso que acaba concentrando, né? Então eu, por exemplo, a minha formação, eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, muito focado na parte de fertilidade de solo, né? Então, até depois que eu saí, terminei o doutorado, daí eu voltei para o Paraná e tal. E aí comecei a trabalhar, na verdade, como professor na UEPG, na época, na área de manejo de culturas, né? Até então era muito focado em fertilidade, em nutrição, calagem, nitrogênio, eu trabalhei bastante e tal. E aí acabei, na verdade, me encantando bastante aí por essa linha, né? Porque assim, eu sou filho de produtor também, né? Então, nada contra, né? Mas nunca curti muito aquele negócio de pesquisa básica, né? De laboratório, né? Nunca consegui ter muito... perfil, né? Exato, Então, assim, e que são áreas extremamente importantes. De onde saem as tecnologias da pesquisa básica, mas nunca foi a minha linha que eu gostaria. Eu sempre gostei de ver a aplicação daquilo que a gente está fazendo, de ver na prática, né? E mesmo na faculdade eu sentia muita dificuldade de ver isso, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Fundação ABC, que é algo que, assim, basicamente eu sempre quis, porque meu pai sempre foi cooperado, né? Sempre foi associado à Fundação ABC, desde que eu me conheço por gente, então tinha toda aquela questão afetiva também da fundação, de criança ir no dia de campo da fundação, e depois comecei a trabalhar com pesquisa, é um lugar que eu gostaria muito de trabalhar, né? E aí eu consegui entrar na fundação e logo surgiu a oportunidade de trabalhar nessa área, né? E aí que eu vi, assim, talvez o Fabiano vai concordar comigo,
Que assim, num primeiro momento, se pensar o que nós fazemos é muito relacionado a cultivares, né? E aí até no começo eu fiquei um pouco com dúvida, porque eu pensei, pô, mas isso eu nunca trabalhei com melhoramento, não tenho muito conhecimento disso daí, né? Não seria algo para um melhorista fazer, talvez, né? Mas aí a gente vai percebendo que tão importante quanto ou mais importante ainda do que saber as técnicas ali do melhoramento é saber diferenciar ambientes, né? Perfeito. Diferenciar ambientes de produção, né? E aí eu vi que muito do conhecimento que eu tinha era bastante importante, né? Porque o que a gente faz ali não é desenvolver novas variedades, nós não fazemos melhoramento. Inclusive na fundação não é algo assim básico de não ter melhoramento, não ter desenvolvimento, porque a ideia é que com total isenção nós vamos escolher o que for melhor para o produtor, independente de onde venha, né? E aí, para escolher a melhor opção, você tem que, antes de olhar nas variedades, na genética, você tem que conhecer muito bem o ambiente. Então, isso envolve solo, envolve clima, né? E lógico que muitas coisas também relacionadas ao desenvolvimento de variedades é importante conhecer, e isso a gente tem aprendido, né, constantemente, né? E acaba se interessando, tendo mais curiosidade do assunto. E hoje, se você tem interesse e curiosidade por algo, a coisa mais fácil é ter conhecimento. Busca tem informação. tudo que... Então, basta você sentir bater a água ali que você vai atrás, né? E tem onde achar, né? A dificuldade hoje é saber onde procurar, muitas vezes, né? Saber confiar de onde vem a informação. Mas enfim, isso dando... Acho que eu fugi um pouco bastante da tua pergunta. Mas basicamente envolve um conhecimento mais abrangente, que no final a gente chega, né, para o agrônomo principalmente, também para o produtor, desenhar um panorama, né, das variedades, de onde essa variedade é mais indicada, onde essa variedade é menos indicada, das variedades que estão sendo lançadas, se tem ou não um posicionamento, e ajudar também nessa definição de fazer as perguntas certas, né? Basicamente é isso, né? O que eu preciso, né? Quais são as limitações da minha área, né? Acho que isso é a principal coisa, que parece simples, mas às vezes não tem, né, algo tão claro, né? A pessoa vê principalmente variedade de soja, híbrido de milho, que você trabalha bastante, vê placa da variedade em tudo que é lugar, eu quero plantar essa daí. Mas primeiro volte atrás, veja qual o teu perfil, qual o teu potencial de produtividade, em que época você vai plantar, qual o tipo de variedade que normalmente foi bem na tua condição, aonde você pode chegar, o que tem de limitação, é compactação, é uma área que sempre acama, eu vou plantar muito tarde, eu vou plantar mais cedo, né? Tenha isso bem desenhado, depois vai conhecer a variedade, ver se ela encaixa dentro do que você precisa, né? Basicamente todo esse esforço que nós fazemos, né, dentro dessa área, né? Em resumo, nós trabalhamos com aquelas disciplinas que o pessoal espera o curso inteiro para chegar, Vitor. É mais legal mesmo. Talvez você tenha esperado mecanização, mas 90% quem faz agronomia é para esperar as grandes culturas que a gente brinca, né? E até assim, desculpa te interromper, mas falando de disciplina, né, como eu vejo que às vezes na faculdade é importante ter a disciplina, né? Por exemplo, manejo de soja, mas muitas vezes o professor que está dando aula não tem essa experiência prática, muitas vezes, e é uma linha muito prática, né? Então, eu dei aula em 2016, 2017, né? Se tiver algum ex-aluno me escutando, peço desculpa, que eu falei bastante besteira. Tem muita coisa que depois eu vi que não fazia sentido, porque na época era muito baseado em livros, claro, e tal, e tem coisa que a gente vai depois... Tem coisa que eu acho que estava certo, mas algumas talvez não. Uma que outra foi uma caneladinha, né? E tem coisa que na teoria tá de uma forma, mas que você vê que na prática, isso é um problema, na verdade, né? Na agronomia, de modo geral, você vê que tem muita coisa que não está em artigo, não está em livro, não está publicado.
porque não sei porquê, mas não tá. Então, assim, tem coisa que é meio que conhecimento muito da prática mesmo, né? Perfeito. É legal porque nós, como pesquisadores, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que isolar fatores, né? Então, você isola o fator A, B, C ou D, né? E aí você publica o artigo ou publica o trabalho ali, o resultado, né? Só que quando vai para o campo, é tudo junto e misturado, né? Não é isolado o fator A, B, C ou D. Então, assim, o conhecimento, né, de quem está ali no campo, no dia a dia, é muito mais o feeling, né? De pegar ali, óbvio que tem uma orientação da pesquisa, sempre vai ter alguma coisa que a gente tem que... Alguma coisa não, 100% a gente tem que incorporar, mas não é uma chavinha de liga e desliga, né? É isso aí. Faço isso, vai dar aquilo no campo, não é tão assim, né? Vem bem o que você estava hoje, comentando. assim, né? para pensar em publicar, né, um artigo numa revista lá que de alto fator de impacto e tal, tem que ser sempre algo inédito, né? Algo novo e tudo certo, né? Faz parte. Mas, por exemplo, você vai fazer um experimento, sei lá, de doses de potássio. Pode chegar, não, mas tem trocentos trabalhos de doses de potássio. Ninguém quer publicar, mas, pô, é fundamental atualizar essas informações, né? Doses de nitrogênio, né? População de soja, né? Agora, não faz sentido eu querer fazer isso e ficar publicando no artigo, às vezes, né? Então, assim, por isso que eu digo, tem muita coisa que está muito mais dentro da assistência técnica, né? E essa questão que até se comentou aqui, né? Uma parte da nossa função é justamente entender onde que cada material, seja ela um cultivar, um híbrido, ela poderia, né, se adaptar melhor. Claro, aqui a gente não precisa ser demagogo e falar, não, todos os cultivares, todos os híbridos são bons, porque efetivamente para a nossa região alguns não vão se adaptar. Então, eu trago uma cultivar de soja lá de Roraima para cá, não é que ela seja ruim aqui, ela não é bem ambientada. Mas o fato é que a leitura que eu faço é que um grande desafio da nossa cadeira é tirar o máximo daquele material no melhor época, no melhor ambiente possível para ela. Então, assim, nós temos... É o que você comentou, você pega a plaquinha nas margens das rodovias, é bom ou ruim esse material? E aí entra o agrônomo, né? Depende. Sim. Claro, porque tem ambientes que faz muito sentido, tem outros ambientes que não faz muito sentido. Então, às vezes, eu até comento com o pessoal, puxa, eu quero esse híbrido de milho aqui. Bom, vamos pensar, esse híbrido é extremamente produtivo. Por outro lado, se você tem um material genético que é extremamente produtivo, por outro lado, ele não tem 100% de equilíbrio. Então, a defensividade dele é relativamente baixa. Então, veja, o pessoal se empolga com algum determinado material, tem alto teto produtivo, mas como está a capacidade de manejo para cigarrinha, por exemplo? Eu consigo entrar no máximo ali a V8, V12. Puxa, então talvez não seja o melhor para você. E está tudo certo. Sim. Está tudo certo, mas esse é um grande desafio que a gente tem, né? Porque eu tenho que olhar para o A, para o B e para o C e eu não posso descartar nenhum. Eu preciso entregar o melhor pacote para cada um deles, né? Não tem muita o que fugir disso. E aí é importante de ter esse trabalho junto com o assistente técnico, né? Porque o assistente técnico e o produtor são os que de fato conhecem o ambiente, né? A gente não tem como conhecer cada talhão individualmente, né? E é exatamente isso que eu sempre pergunto antes de falar de uma variedade, entender um pouco mais, né, o ambiente para ver se tem um encaixe que realmente faça sentido ali para aquela realidade, né? Quando você fala, por exemplo, de potencial de produtividade, por exemplo, soja, se pegar o ano passado, esse ano ainda está colhendo, né? Não sei, mas não vai mudar muito. Mas o levantamento que eu fiz no ano passado, nós testamos, deu 170 cultivares, se eu não me engano, de soja. Isso pensando região norte do Paraná, São Paulo, até aqui, região centro-sul do Paraná, né? E 95% das variedades chegaram nos 100 sacos por hectare. Putz. E uns 40% passaram dos 7 mil quilos por hectare, né? Então, assim, qual que é a mensagem que traz isso daí? Todas têm alto potencial, né? Então, até brincar, se vê uma placa variedade X lá, 105 sacos por hectare e tal, propaganda, o que isso significa? Olha, nada, porque tudo bem, né? Nada, tem que realmente divulgar e tá querendo, a empresa quer vender o produto e tá tudo certo, não é contra isso, mas todas têm
alto potencial, né? E quando pega uma cultura como a soja, que tem havido um investimento muito grande em melhoramento de diferentes marcas, diferentes empresas, o sarrafo vai ficando alto, Claro. né? E é cada vez mais difícil ir superando. É aquela velha lei do incremento mínimo, como é que é chamado? Da Mitscherlich, da lei dos incrementos decrescentes. Incrementos decrescentes. Então, assim, chega um nível que é muito difícil você superar, né? Isso, eu vejo que no milho, eu não trabalho com milho, mas de fora eu vejo que o milho talvez tenha mais espaço de aumentar potencial de produtividade genético até do que soja. Não sei se você concorda comigo, mas isso não é percepção minha, que eu tenho ouvido, né, especialistas em melhoramento falar. Mas, enfim, assim, a gente tem que ter essa consciência de que não vai ter também uma bala de prata de que se eu plantar essa variedade vai acrescentar um absurdo de produtividade, porque já teve isso em anos anteriores, né? Se for pegar, a genética da soja evoluiu muito, beleza. Mas, assim, 20 anos atrás era totalmente diferente o cenário de variedades. Então, essa evolução foi nesses últimos 20 anos. Foi um negócio assustador que evoluiu a genética da soja graças a investimento em melhoramento, né? Então, tem essa memória do pessoal que vivenciou esses últimos anos, de que passava um tempo, de repente chegava uma variedade que estourava de produzir ali, ganhava todo mundo né? Então teve uns 4 ou 5 episódios assim ao longo desse tempo, e aí as pessoas ficam nessa expectativa, né, de surgir também. Pode ser que surja, né? Não tem como dizer que não vai, mas é cada vez mais difícil. Claro, né? claro. Toda vez que você bate um recorde, tecnicamente falando, você está mais longe de batê-lo novamente, porque você aumentou o sarrafo, né? Pode ser que, Fabiano, então se nós bater o recorde nesse ano, significa que nos 2 próximos nós não vamos? Pode ser que sim, mas vai chegar um momento que ele vai ficar muito difícil de se bater de novo, porque você vai chegando perto do teto máximo, se é que nós já sabemos o teto máximo, né? Em ensaio a gente vê, por exemplo, soja, ano passado, que foi um ano muito bom de clima, teve parcela que chegou 9 mil quilos por hectare. Caramba! Mas parcela, Sim, né? sim. Assim, Mas ainda assim não representa a realidade, mas digamos assim, acho que foi o ano que apareceu o recorde de todos, chegou nesse nível. Esse ano já acho que não vai chegar, porque já teve um clima, não teve nenhum dos locais que teve um clima perfeito, como teve alguns locais o ano passado, né? Mas se pensar, pegar a Zeus, né? A Zeus é mais plantada, e eu comecei a testar a Zeus, foi safra... Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na fitotecnia, foi o primeiro ano que a gente começou a testar a Zeus. E desde aquela época, nos últimos 7, 8 anos já, eu sempre escuto que essa daqui é a nova Zeus. Né? Então, sempre tem a... Né? Agora essa aqui ganhou da Zeus. Né? Enfim, e ninguém consegue. Mas se o pessoal for olhar, né? Agora é uma época boa de observar, que está na fase de colher, aí você consegue, né, ver lavouras aí que tem a Brasmax Zeus e outras. Tenta olhar e tenta imaginar como que uma variedade conseguiria ter maior potencial do que ela. Porque assim, não tem milagre com a famosa relação fonte-dreno, ou seja, se você tem milhões de vagens, você precisa ter de onde tirar comida para aquilo ali, que são as folhas, né? Então, se tiver milhões de vagens, você vai ter que ter mais folhas. Se tiver mais folha, vai ter uma sombreando a outra. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né, de área foliar, de placa solar ali, com o dreno, que é o grão, né? Então, se imaginar, para ser mais produtivo, que às vezes era só ter mais vagem, beleza. Aonde? No bacheiro ali ela tem pouca vagem, beleza, mas para você ter mais vagem no bacheiro tem que entrar mais luz, tem que ter menos folha, daí já limita. já limita. É contrassenso, né? PMS, só aumentar o PMS, mas se aumentar o PMS, o pessoal que faz semente vai ficar ainda mais louco, né? Porque eles já ficam loucos fazendo semente da Zeus. Bem facinho fazer. Que é justamente porque o PMS é muito alto, isso traz uma série de consequências complicadas para a produção de semente.
aumentar grão por vagem, né? Aí realmente seria um caminho, mas é uma limitação genética, né? Não tem assim plantas com muitas vagens de 5 grãos, de 6 grãos, né? Então, Espaçamento também, aumentar espaçamento, mas aí eu diminuo o número de plantas, que aí, por consequência, vai diminuir a produtividade relativa, né? Então, realmente, se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come, né? Não tem o contrário. Então ela chegou num patamar que o sarrafo tá lá em cima, né? Não tem espaço, às vezes, para ter variedades que tenha, talvez, aumentar um pouco o número de grãos, né? Tem alguns espaços, mas é algo que não dá para esperar algo que seja, de repente, superar muito o potencial de produtividade, né? Até porque até então não foi esperado, né? Então significa que não é tão simples de fazer. O exemplo da Zeus, por exemplo. Né? Exatamente. Exatamente. Um ponto que eu acho bastante interessante é o seguinte, a gente aqui na FAPA, a gente tem uma área de atuação perto de vocês bastante homogênea. Né? Então, assim, normalmente é frio e a gente tem o verão para soja. Né? Vocês já têm uma área um pouco mais heterogênea. Ele pega ali sul de São Paulo, né? Até depois, se quiser entrar um pouquinho mais nas regiões que vocês atuam. Mas aí você, como fitotecnista, a gente está falando muito da questão das adaptações das variedades cultivares para cada região. Né? O que você busca entender da região para começar a pensar assim, opa, talvez essa cultivar vai bem aqui, essa aqui vai melhor ali numa região mais fria, essa aqui numa região mais quente, né? Vocês têm atuação até no Tocantins, né? Então, assim, bem diferente da nossa realidade aqui, né? Então, como que você olha essa, vamos falar assim, essa uniformidade de ambiente para pensar na fitotecnia? Eu começo pelas restrições. Eu acho que é sempre importante o que está restringindo, o que está limitando. Né? Depois eu descobri que acho que na indústria tem até um princípio, uma lei disso daí, que chama alguma coisa das restrições, que acho que aí nunca estudei também, mas eu sei que na indústria usam muito isso também, de também entender o que está limitando e primeiro atuar nisso. Então, por exemplo, se eu estou numa região norte do Paraná, o que mais restringe produtividade? Aqui sempre, invariavelmente, tem um período veranico. Né? Então, beleza. Pode ser que a gravidade ou a frequência de veranico pode chegar ao ponto que você passe até a duvidar, será que vale a pena plantar soja? Tudo bem. Mas, vamos supor que vale a pena, e você tem que pensar em variedades que tenham um ciclo que possam suportar um pouco mais essa condição de veranico. Não tem variedade resistente à seca, mas tem variedades que vão ter uma estabilidade melhor, né? Vão conseguir manter uma produtividade minimamente viável. Né? Aí isso depende do local, né? Mas assim, desculpa, eu já tentei, tenho tentado ter uma diferenciação de ambientes assim de produção. Não sei se você é de São Paulo, né? Já deve ter trabalhado com cana-de-açúcar, alguma coisa? Trabalhado não, mas eu já tive no meio ali, já. Nunca que ganhei na dinheiro com cana isso. eles fazem algo que eu acho muito legal, que é muito baseado no tipo de solo, que é definir os ambientes de produção. Então a cana tem lá ambiente A, daí depois eles desmembraram A1, A2, A3 e fazem posicionamento da variedade de cana de acordo com o ambiente de produção, né? Só que ali é muito baseado na capacidade de armazenamento de água do solo, na cana. E na soja isso acaba não correlacionando tão bem, né? Então, até o momento, não vi alguém que tenha conseguido e a gente também não conseguiu encontrar algo tão claro nesse sentido. E aí tem toda a questão de latitude que influencia a soja também, né? Diferente de outras culturas, tá? Mas respondendo a tua pergunta, Vitor, o principal é entender quais são as limitações, né? E qual o potencial de produtividade. Entender qual que é se é um potencial baixo, médio, alto, dependendo da região. E aí
com conhecimento das variedades, e aí também tem que testar no ambiente, não adianta só extrapolar demais, né? Porque também você tem que ter essa exposição, né, em determinados ambientes, para aí sim você começa a ter um direcionamento mais assertivo, né? Então, assim, para concluir o raciocínio, né, conhecer o ambiente é a primeira coisa, né? Conhecer o ambiente muito bem, isso é algo que é papel do produtor, do agrônomo, do assistente técnico, né? E a gente até faz lá, tem aprimorado, né? Mas a gente segue, tem 5 passos que a gente fala para escolher a variedade, né? Primeiro, conheça o ambiente, né? Que envolve tudo isso que eu falei, né? Segundo, conheça o mercado. Então, assim, primeiro conheça o ambiente. Quando eu falo ambiente, é solo, clima, potencial, perfeito, época de semeadura, enfim. Faça a pergunta certa, basicamente é isso, né? E aí vem conhecer o mercado. E aí tem os outros lá, assim, tem a estratégia, bom senso, né? Estratégia aí como um todo. A gente fala muito sobre a importância de não ficar dependente de uma única cultivar. Eu sei que às vezes é difícil também isso, mas é importante também diversificar e é importante estar em contato com o que está vindo. Isso também é muito, muito importante, porque a gente nunca sabe. Pode ser que daqui 2 anos apareça algum problema na variedade mais plantada e aí você não sabe mais o que vai bem na tua área, se não teve contato, né? Então, isso é importante também, de ter essa estratégia de diversificar, não depender, né, de 100% da área com uma cultivar. E assim, muita gente vai falar, não, mas eu planto faz anos, planto só Zeus, né, por exemplo, e tenho produzido bem, e eu acredito, né? Mas assim, é um risco a mais. Sim. Você está inserindo um risco a mais se você só tem uma variedade, sendo que você tem várias outras opções e não dá para perder a oportunidade de conhecer o que está vindo no mercado. E pode ser que você conclua que é melhor ainda continuar com essa que você está plantando, tudo certo. Mas é bom saber também para diferentes posicionamentos, né? E ter o bom senso de entender que variedade não faz milagre, né? Então, assim, variedade não vai descompactar o solo, né? Se eu tenho solo compactado, pode ser que eu tenha uma variedade, um híbrido, que vão suportar melhor. Mas são outras práticas que eu preciso colocar para que o solo não fique compactado, né? E aí pode ser que seja necessário uma escarificação, subsolagem, plantas de cobertura, diversificação, rotação. Tem várias coisas que precisam ser feitas. Mesmo o nematóide, por exemplo, né? Tem muita variedade de soja hoje que tem intolerância a nematóide, mas ela não vai controlar a nematóide, né? Então ela pode te ajudar a conviver até você resolver o problema, mas a variedade não vai resolver o problema sozinha, né? Então, assim, tem N situações, né? Eu sempre brinco, às vezes o pessoal pergunta, mas eu tenho um solo lá que tá muito ácido, tá mal corrigido, qual variedade que eu coloco? Talvez se experimentar calcário, né? Talvez ajude, né? Mas... Talvez eu te dê mais opções de cultivares depois, né? Exatamente, né? Claro que tem situações, cara, acabei de arrendar, acabei de comprar a terra, não vai dar tempo de fazer calagem, beleza, né? Vamos tentar colocar uma variedade que a gente sabe que é mais rústica, que tem uma capacidade maior de enraizar. E também não espere que vá produzir bem, né? Não vai fazer milagre de novo, né? Porque às vezes a gente ouve isso, né? Ah, mas você falou que esse material aqui, ele não precisa tanto de fungicida, entre aspas, né? Ah, ele é um pouco mais tolerante à compactação. Veja, ele significa que se você colocar uma que ela seja menos tolerante, ela vai produzir essa, né, um pouco mais tolerante, ela é um pouco melhor. Mas ainda assim ela não vai ser muito mais produtiva, porque realmente a origem do problema não é a cultivar, é o solo compactado, é o nematóide, é o manejo de doenças, seja lá o que for, né? Exatamente. Mas assim, a gente sabe, né, voltando aí, a busca sempre é por potencial produtivo, né? E essa questão de produtividade é algo que tem que ser, a gente precisa sempre avançar
é o que realmente se traduz em rentabilidade, né? A gente está num mundo cada vez mais caro. As margens bem estreitas. E a produtividade, a forma é o que está mais no nosso controle. Exatamente. Né? De conseguir garantir rentabilidade, né? Então, nós temos que sempre buscar mesmo ver como que a gente pode ajudar, não falando apenas em posicionamento de cultivares, mas é um atributo fundamental, é o que aparece, né? O Rodrigo lá tem feito muitos levantamentos, né, do Sigma, fatores que têm afetado a produtividade. Cultivar época de semeadura aparece lá entre os top 5 sempre, né? Então esse posicionamento é fundamental. E considerando esse cenário, que nós temos que ter alta produtividade, considerando esse cenário que nós temos milhares de cultivares, considerando os desafios que tem, eu diria que posicionar cultivares talvez, acho que nunca foi tão importante saber posicionar corretamente os cultivares, sabe? Porque faz uma diferença realmente muito grande no potencial. Então e não dá para errar, né? Não dá para errar nisso. Custa muito caro, né? Custa muito caro, exatamente. Custa muito caro errar nesse posicionamento. Então eu vejo que tem muitas regiões, muitos locais que às vezes não tem uma pesquisa tão focada nisso, né? E aí às vezes acaba dependendo muito de uma questão mais comercial para escolher cultivar e tal, e eu vejo isso como um risco muito grande às vezes, né? Eu vi tal variedade, é o que a gente estava comentando no início, né? Tem uma variedade, vou ver como é que vai na minha área. Essa aqui eu vou ver como é que vai. Vou fazer lá um lado a lado, né? Que é uma forma de conhecer, né? Tudo Acho bem. Que é válido ainda. É válido, né? Só que você não pode fazer um lado a lado em um ano, em um talhão, em uma época de semeadura. Isso aí concluindo. E concluir. Cara, você tem às vezes mancha de solo, você tem variações do talhão, às vezes aquela variedade que ficou em primeiro, ela só estava na melhor mancha do talhão, né? E aí você conclui que ela é melhor, e daí no ano anterior você vai plantar uma área bem grande dela. Em resumo, era melhor não ter feito nada, era melhor ter ficado no escuro e continuar plantando o que estava plantando, do que querer do que pesquisa, ou você faz bem feito ou não faz, ou é melhor ficar no escuro, ponto, né? Então essa questão de custo que você comentou, isso de posicionamento é fundamental, porque por vezes o pessoal comenta ou imagina, né, que falar posicionar parece um negócio simples, e não é. Veja, nós já estamos aqui falando esse episódio inteiro praticamente sobre posicionamento, né? Mas a gente fala que ele é muito custoso se nós fazer errado, porque o teu custo fixo ele já está definido, o teu maquinário já está definido, os teus fertilizantes já estão definidos, a semente da cultivar já está definida. O teu custo já está todo ali. Se você não posicionar bem, a tua chance de ter produtividade alta e ter rentabilidade, ela diminui bastante. Então, é muito custoso, porque esse fator, embora ele já não tenha mais gestão, governança nos demais, mas é o que efetivamente você vai conseguir ter o ROI da tua lavoura. Ou seja, que tudo que você investiu, se você não tiver um bom posicionamento, é aquela diferença do 0 a 0 ou ficar positivo. Essa é a minha leitura, não sei se essa é a tua também, né? Não, com certeza. Porque, assim, vai refletir na produtividade final, né? Como eu falei, é um dos fatores que vão afetar a produtividade, mas é um fator que está totalmente no teu controle, que envolve conhecimento ali e assim, mesmo tendo milhões de ensaios, mesmo tendo milhões de cultivares, mesmo fazendo tudo muito certo, você não tem 100% de assertividade nunca, né? Por quê? Porque eu não sei como que vai ser o clima na próxima safra. Então, assim, eu tenho lá uma cultivar que foi lançada... Estou com 2 anos de ensaio, fiz total, 80 ensaios que estava cultivar, e ela ficou ali entre os 5 melhores nas regiões, por exemplo, aqui em Guarapuava, região mais alta, solo de alta fertilidade, na melhor época, ela sempre ficou entre as 3 melhores. 2 anos, tá indicada, para essa condição, para o ano que vem, beleza. Aí, vamos supor que seja uma cultivar de ciclo mais precoce, que a gente pegou 2 anos de clima
perfeito. De ano que vem dá uma seca igual aqui deu em safra 21, 22, por exemplo. Ela não vai mais ser a melhor. Então, assim, você não é algo também tão exato, não é uma ciência exata, né? Só que você tem que considerar o seguinte, que era um dos cinco tópicos lá, esse eu tinha esquecido, que é cuidado com a memória recente, né? Isso influencia muito na questão de cultivares, mas influencia em todos, né? Que quando a gente vai sentar lá agora, daqui a pouco vamos sentar programar a safra 26, 27, né? E o que você considera? O que você viu na última safra. Mas está errado. Assim, não está errado considerar a última safra, mas tem que considerar o histórico. Só a última safra. Exato, porque eu não, talvez vocês saibam, eu não sei como vai ser o clima da próxima safra, mas o Vitor sabe. o Vitor Se sabe. eu soubesse, amigão, eu tava lá no Havaí tomando. Aí sim. Mas assim, uma certeza eu tenho, absoluta, vai ser diferente dessa. Sim. Isso aí. Porque a probabilidade de ser igual não vai ser igual, né? Então eu já parto desse princípio, não vai ser igual essa safra. E aí eu vou ficar me embasando só no que eu vi nessa última safra, né? Então assim, eu tive um veranico agora em janeiro, aqui também, né? Teve Perfeito. uns 20 dias lá. Você pega no histórico ali os últimos 20 anos, quando que teve veranico em janeiro? Não é comum. Né? Então eu vou me embasar nisso, né? Eu vou, sei lá, plantar mais cedo para fugir desse veranico em janeiro, ou vou plantar uma cultivar de ciclo mais longo que ela vai suportar melhor, mas daí vai acamar, se chover bem vai acamar, vai prolongar o ciclo. Então assim, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, considerar sempre o histórico, né? Da área, tá? Eu acho bem bacana esse raciocínio, né? De não olhar só o recente. Óbvio que o recente tem um peso, mas não é só ele, né? E a gente amarrar com a própria Zeus que a gente está falando aqui, né? Que várias cultivares, você mesmo falou, né? Vem querendo bater, mas não bate. Mas talvez naquele ano, às vezes até juntou ali na mesma produtividade, às vezes até passou um pouquinho, e aí às vezes o produtor se emocionar um pouco, trocava. E aí o outro que... Não, deixa eu ver mais um aninho, e nesse mais um aninho a Zeus tá aí já tem 10 anos aí, né? Então... Exatamente. E custa caro às vezes, né? Às vezes não, né? É assim, você ir na emoção, né? Sim. Assim, tem que considerar, tem que ser baseado em dados, né? Mas é que nem eu estava comentando, assim, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas não têm dados, né? Ou tem, mas na verdade não dá para confiar muito, né? Sim. Então você tem que investir na pesquisa mesmo, né? E realmente conhecer a realidade e fazer algo de fato mais assertivo. É uma frase de livro, essas frases de rede social que alguém escreveu. Abre aspas. Aqui nós acreditamos em Deus, vírgula. Aos demais pedimos dados. Fecha aspas. E é isso. E aí o Vitor sempre usa esse exemplo em vários episódios. Muito cuidado de onde você está buscando informação. Porque hoje em dia, e aí não é nenhuma crítica, porque se nós soubermos usar, é uma ferramenta importante, que são ferramentas de inteligência artificial. Mas, por outro lado, também é muito fácil de montar um cenário de inteligência artificial. Olha aqui, olha resultados que nós construímos aqui. Então, assim, o Vitor sempre comenta, tomem cuidado com doutores do Instagram, né? O cara, para ele botar lá no chat GPT, posicione na minha área que é assim, essa... Vai vir lá, a listinha bonita, o chat convence até a gente que é especialista na área, ele convence. Né? Porque ele fala bonito, né? Ele nunca vai dizer não sei. Não sei, né? Isso, a gente parte do pressuposto, só para te interromper aqui, Vitor. O chat está programado para te dar uma resposta, e a resposta dele nunca vai ser eu não sei. O GPT, por exemplo, ele está programado para te dar uma resposta, seja ela qual for. Então... E às vezes você falar bonito com convicção. É o perigo, né? Esse é o perigo. Vamos lá. Você estava falando, então, falou bastante de soja, é uma das culturas que você trabalha também com feijão. Sim. Soja, feijão, qual mais? Que é Trigo e cevada. Trigo e cevada. Isso. Vamos lá. Cevada muito em parceria mesmo aqui com a FAPA, né? Sim. Com o pessoal Noemir, do melhoramento, Cezão. com o Noemir.
Bertan, Bertan, exatamente. Dudu. Bom, trigo e cevada bem próximo, e soja e feijão também, né? Mais próximo do que cevada e trigo, com certeza, da uma soja, né? O Sim, feijão. Sim. Mas o que muda, vamos falar, entre esses dois grupos? Tem uma mudança muito brusca eu digo assim, da visão do fitotecnista? Ou não? O desafio é mais ou menos parecido? Vamos colocar soja e feijão do lado? Eu acho que daria para dividir soja de um lado, feijão, trigo e cevada no outro, porque Olha feijão, só. trigo e cevada envolve qualidade também. Né? Então, não, soja é produtividade, pronto, acabou. Produtividade, sanidade e é isso. É commodity raiz, né? Por enquanto, né? Dali um pouco mais entrar. Quando começar a questão de proteína e tal, mas eu não vejo isso num... Bom, curtíssimo prazo, vamos colocar para não falar curtíssimo. mas se tiver aí, vamos ter que começar a olhar a produtividade e proteína, né? Mas enfim, agora feijão, hoje em dia, por exemplo, tem uma demanda muito grande por feijão que demora mais para escurecer, que tem o tamanho de grão melhor, mais redondo, né? Tem uma série, o feijão carioca, né, principalmente. Então isso, por exemplo, o IPR Sabiá, que era o mais plantado, ele agronomicamente é o sonho do agrônomo, é feijão ereto, muito produtivo, muito sadio para antracnose, para fusário, só que o grão escurece rápido e muito pequeno. Então aí começou a ter limitações comerciais. Tanto que hoje você olha lá não sei se você tem visto, Fabiano, no preço da bolsinha, feijão um preço, feijão Sabiá é outro. Então assim, já tem um preço menor por ser Sabiá. E aí hoje no feijão está tendo uma certa transição, né? E em cultivares, de modo geral, qualquer cultura tem esses momentos, né? Assim, às vezes passa alguns anos que é aquela cultivar e mais algumas e não tem muita mudança. E aí tem uns períodos ali que vira chave, né? Então, por algum problema com aquela que é a dominante, vai ter que virar chave. E isso está acontecendo no feijão. Então está tendo um esforço muito grande, né, das diferentes empresas. Uma outra particularidade do feijão é que não tem empresa privada, tem, mas muito restrito. Muito mais empresas públicas, né, que desenvolvem variedades. E é um desafio bem atual, né, Fabiano? Isso o Fabiano trabalha bastante, né? Então a gente tem que... acaba que produtividade, né, é importante, mas fica até em segundo plano, né, Fabiano? Porque feijão é de consumo direto, né? O comprador, a compradora, ele vai na gôndola do supermercado, ele precisa enxergar alguma coisa. O que você vai enxergar quando você vai comprar soja no mercado? Você não vai. O trigo e cevada também se avalia a qualidade, mas não é um visual que o consumidor final verifica. O feijão tem essa pequena particularidade, e não estou falando que é bom ou ruim, mas é uma particularidade. Ele precisa olhar a qualidade. Então, produtividade é importante? Muito importante, mas perfeito, velho. Se você não olhar essas questões, tamanho de grão, de brilho, como que é a coloração do halo, como que é o próprio tegumento, é um tegumento um pouco mais espesso, menos espesso, tempo de cozimento. E aí, às vezes, você pensa, pô, mas é o feijão mesmo, cara. O gosto vai ser o mesmo, né? Mas assim, você vai querer brigar com o mercado consumidor que consome cada vez menos feijão? Né? Não, né? Eu vou me adaptar, eu quero vender para ele, né? Não tem que ficar o mercado é soberano, né? Então tem que se adaptar, ponto. Naquelas 5 pontos que você colocou, então, para o feijão, provavelmente o segundo, que era mercado, vai para o primeiro e o primeiro vai para o segundo ali, né? Sim, dependendo dos... Por exemplo, eu tenho um cultivar que tem potencial produtivo maior do que os outros, que é o Sabiá, né? Mas ele tem várias limitações, que esse ganho de produtividade muitas vezes não está valendo a pena por causa do preço menor que está sendo pago por ele. Né? Porque daqui a pouco ele produz 10, 15% a mais de produtividade. Estou dando números hipotéticos aqui, né? Ele produz 10 a 15% a mais de produtividade, mas o comprador ele desabona em 15, 20% de valor final. Já foi-se embora o ganho de produtividade. Né? Então, enfim... E o trigo e a cevada também vai nessa linha de exigência de qualidade, né? O trigo até pode ter, por exemplo, trigo para ração, mas isso praticamente não existe. Cevada também, né? Pode ir para ração,
mas basicamente o que vale a pena é fazer trigo para panificação, né? Sim. E aí entram várias exigências também, tanto que trigo hoje, se pegar das empresas de melhoramento, se for lá nos ensaios deles, você vai encontrar trigo de 9 mil quilos por hectare, talvez de 10 mil quilos por hectare. Isso não tem qualidade, né? Não tem qualidade para panificação. Então, eles acabam tendo que selecionar aquilo que tem. E aí, nossa, aí para pão parece... É só um pão, cara, mas meu Deus, aí é glúten, como é que é? Elasticidade, estabilidade. Tem N variáveis lá, Falling Number, força de glúten. Então vai muito além do pH ali que aparece, né? Tem muitos atributos ali também que são considerados, né? O Vitor já tem um episódio encomendado desse aí que nós vamos largar logo aí, comentando sobre essas especificidades técnicas aí de trigo. É um negócio que sempre gera bastante discussão aí, né? Pois é. Mas eu achei bacana essa separação, porque na minha cabeça aqui, pensando em planta por planta, né? O soja e o feijão, Sim. a gente até confunde, né? Às vezes passando de carro na rodovia, você olha assim, meu Deus do céu, eles pequenininhos. Vitor. Eu confundo. É que ele anda rápido, Éder, por causa disso. E aí, e tem o feijão híbrido do Fabiano também. Ah, Isso, tá. E ele misturou, sabe, o pica-pau com o quero-quero. Só que ele não quer batizar o híbrido de feijão dele, eu não sei porquê. Não, Tá. Esse é o Vitor que vai escolher o nome. Minha função foi criá-lo só. Mas aí Vamos ter que cortar, eu acho essa. O questão do trigo e a cevada, pra mim, tá bem próximo também. E essa duvido você, na rodovia, na beira da rodovia, você separar. Não, essa não dá. Mas quando tá formada a espiga e tal, é um pouco mais tranquilo, né? Mas é legal, então, essa separação, de trazer o feijão ali, pensando na fitotecnia, que eu tenho que olhar pra qualidade e não só produtividade. Óbvio, produtividade sempre vai estar lá e vai pesar muito, né? Porque é o que paga a conta no final também, né? Mas qualidade também para essas 3 culturas e outras que tem no mercado. E assim, eu acho que a gente sempre tem uma preocupação muito grande de não ficar também tão bitolado naquela cultura específica, né? A gente, no final do dia, o objetivo nosso é fazer o produtor ganhar mais dinheiro, né? Ponto. E assim, o produtor na minha opinião, sempre tem que ser o cara que ganha de todo o ecossistema. Ele é quem tem que ficar com a maior fatia, porque o maior risco é dele. Ele né? é o maior risco. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no sistema de produção, né? E ali no nosso setor, é claro que daí é uma linha multidisciplinar, mas a gente também trabalha muito forte nessa parte, né, de sistemas de produção e que conversa, na verdade, muito com o posicionamento de cultivares, com fitotecnia, mas também conversa muito com fertilidade do solo, conversa muito com fitossanidade de modo geral, muito com mecanização, com tudo, né? Mas assim, acho que é um ponto importante se a gente pensar cultivares de soja, híbridos de milho, cultivares de feijão. É fundamental sempre buscar o que tem, aproveitar o que tem de melhor no mercado e para eu aproveitar o que tem de melhor no mercado, isso é com melhor rentabilidade, com a melhor produtividade, né? E para isso eu tenho que melhorar o sistema, né? Então, assim, quando eu estava falando, 95, todas as variedades têm potencial de chegar a 100 sacos por hectare e tem algumas que estão chegando nos 8, 9 mil quilos por hectare. Vamos supor que daqui a pouco eu tenha, a grande maioria das cultivares chegue nos 8 e 9 mil quilos por hectare. Será que eu tenho ambiente para produzir isso? Exatamente. Será que eu tenho condições de chegar nesse nível de produtividade? Né? Então, esse é um negócio que a gente sempre... O milho, né? As 25 toneladas, 30 toneladas por hectare. Né? Então, às vezes, entra nas restrições. Né? O que pode estar limitando ali no ambiente para eu não conseguir chegar nesses... Se você tiver uma Ferrari ou Lamborghini e colocar numa estrada esburacada, ela não vai atingir a velocidade máxima. Não vai, exatamente. Então, isso é o posicionamento adequado, né, para cada ambiente. Então, essa é uma conversa importante de ter, porque a gente tem
tem focado muito em questão de intensificação de sistema também, né? Dessas culturas, de ter a presença dessas culturas dentro do sistema de produção. Então, feijão, por exemplo, é uma cultura que está sempre... Tem os que amam, tem os que odeiam, né? Eu considero, assim, meu pai sempre plantou feijão. É uma cultura que tem que ter um pouco de paixão também para plantar, porque Tem que gostar. assim, você pega os produtores, pode perguntar para os cooperados aí, quem planta feijão aí há bastante tempo, com toda certeza já teve algum ano que ele lavou a égua com feijão, que ganhou muito dinheiro, e já teve ano que levou fumo feio também. Então, assim, feijão é isso, né? Mas tem que ter um pouco de paixão, um pouco daquela expectativa de ter um bom resultado. E é um negócio que, assim, você pega feijão aí, olha o preço que estava, sei lá, 4, 5 meses atrás. É muito volátil, olha né? o quanto que está agora. E, assim, é muito variável, né? E é uma cultura que... Pensando no sistema de produção, para você realmente ter bom resultado no feijão, o sistema tem que estar muito bem construído, muito bem... ele não aguenta solo compactado. Se tiver histórico de doença de solo, ele vai manifestar, quase não forma raiz, né? Então, assim, é um ciclo muito curto. Né? Então, se pegar ali uma condição de seca, calor no período mais crítico de floração, vai limitar muito a produtividade. Então, é uma cultura que não traz benefício nenhum para o sistema. Ela tem que ser beneficiada pelo sistema, porque é uma cultura que tem grande potencial de trazer rentabilidade. Né? Mas aí que tem que inserir dentro do sistema e aí entra dentro de um outro tema que a gente fala sempre bastante, junto também com o pessoal da economia rural, que é a intensificação, né, do sistema, que é justamente você ter várias ferramentas, várias culturas ali sendo cultivadas, né, pensando a nível de propriedade, num sistema que... Aí eu não vou ficar cagando regra, né? É esse sistema, ou esse, ou tanto de milho, ou tanto de soja, mas cada um precisa procurar encontrar um equilíbrio, né? Que ele enxergue que ali o sistema dele não está perdendo produtividade ano a ano, não está tendo problemas que são por exemplo, compactação é um indicador excelente, né? Se está compactando o solo, tem algo errado no sistema. Pode ser o tráfego de máquinas, pode ser o excesso, né, ou falta de palha, enfim, pode ser vários fatores, né? Doença de solo, está aparecendo muita macrofomina, muito fusário, começou a aparecer nematóide, né? O próprio mofo branco é um indicador de que tem algo ali que não tá legal, né? Então, cada condição de clima, solo, edafoclimática, né, como a gente fala, ela vai diferir nesse sentido, mas fundamental de eu ter um sistema primeiramente rentável, né? Porque a gente, quando fala sistema sustentável, tem que sempre pensar primeiro na rentabilidade, porque se o produtor não ganha dinheiro, se ele não vai investir em melhoria, não vai ter dinheiro para investir em corrigir o solo, em planta de cobertura, numa assistência técnica, enfim. Então, assim, ele primeiro tem que ganhar dinheiro, né? E o objetivo final é entrar num ciclo virtuoso, onde ele tem uma alta rentabilidade, isso permite que ele invista cada vez mais em melhorias do solo, cada vez mais na mão de obra, cada vez mais no maquinário, cada vez mais em plantas de cobertura. Com isso, ele vai agregar de ter um sistema cada vez mais produtivo, porque ele vai estar melhorando. E tendo um sistema mais produtivo, ele vai ter cada vez mais rentabilidade. E assim, esse tem que ser o objetivo final, né? E aí, do tema de hoje, né, posicionamento de cultivares, é uma das questões ali também que ele vai ter que investir em conhecimento e assistência técnica, em pesquisa, em sementes de qualidade, né, que vão também agregar dentro do sistema produtivo. Então, estou falando tudo isso porque é algo que a gente trabalha bastante, né?
Mas eu acho que quando a gente faz pesquisa aplicada, que é o nosso caso, né, nós sempre temos que ter essa visão abrangente do todo, de tudo, né, né? de ter essa condição satisfeita, né? E quando você pega lá uma cultivar de feijão, você posicionar ela, puxa, não é difícil. Posicionar um cultivar de trigo não é difícil, de cevada não é difícil, um híbrido de milho não é difícil. O ponto é que, como você muito bem colocou, quando você olha o sistema, aí fica um quebra-cabeça. O que veio antes, o que eu quero depois, eu preciso acelerar agora, sei lá, o milho agora porque eu quero fazer feijão depois. É um mundo. Não, eu depois do milho, não, eu vou fazer uma cobertura para me preparar para uma cevada, para um trigo. É outro mundo. Então, se você pega uma cultura isolada, não é tão difícil olhar. Agora, quando você coloca no todo, pensando em intensificação, um olhar sistemático, aí a brincadeira começa a ficar séria. Aí a complexidade aumenta. Né? E é exatamente isso, Fabiano, porque assim, quando eu digo a importância assim, de quem está aqui na pesquisa aplicada e ter essa visão no todo, porque às vezes o cara fica muito... o meu foco é garantir híbrido de milho e alta produtividade de milho. Aí quando chega, não, mas eu preciso que o milho, qual que é melhor para início de agosto? Esse é o desafio. Né? Daí você, não, mas isso vai contra a ecofisiologia do milho, esse frio, não sei o que e tal, não pode, não sei o que, mas é o sistema, não é só o milho isoladamente. Por mais que sacrifique a produtividade do milho, se isso no final do ano fiscal ali fizer aumentar a rentabilidade, é aí que eu tenho que trabalhar. Isso teve muito com milho safrinha, né? Que quando começou o milho safrinha lá. Não, mas, e realmente vai contra tudo que a gente aprendeu sobre milho, né? De ter qual o clima ideal nas fases mais críticas e tal. Vai totalmente contra, mas... Cara, encaixou ali. O feijão é um exemplo. O feijão, você coloca o feijão, você nunca coloca o feijão na melhor época, no melhor ambiente. Você coloca o feijão no fogo. Ou é antes que está frio no início, ou é depois que a chance de frio no final. O feijão você bota no meio do rolo. E é uma cultura que ainda é extremamente sensível a tudo. Eu até brinco, se você passar de carro, abaixar o vidro e olhar torto para a cultura, ela vai dar uma sentida. Isso é certo. Então o feijão é um belo exemplo disso que a gente... E esse é o desafio do fitotecnista. Ok, não é a melhor época, mas o que eu consigo fazer de melhor no ambiente que eu tenho? Esse é o desafio. Exatamente, é isso aí. Então a gente tem trabalhado muito com esse enfoque, porque talvez tenha realidade, às vezes o produtor tem área própria, não está sendo rentável, às vezes uma condição de clima bem estável, quase nunca tem seca e tal, que eu planto soja no verão e aveia no inverno de cobertura e está dando certo. Beleza, não tem nada a ver com isso, né? Se está dando certo para você, beleza. Mas o cenário que nós vemos é uma coisa interessante, né? A gente tem um ensaio ali desde 2018 com diferentes sistemas de produção que era com objetivo de intensificação. É bem nessa linha aí que a gente está discutindo. Então, por exemplo, tem soja em setembro, soja em outubro, soja em novembro, com feijão, com milho, todas essas possíveis combinações. E a primeira pergunta que a gente tinha que responder no início era a seguinte: mas será que vale a pena intensificar? Eu estou aumentando o risco de todas as culturas. Eu estou colocando a soja numa época mais arriscada, eu estou feijão numa época que posso pegar geada, ou posso pegar chuva na colheita, ou posso pegar frio no início. Estou colocando milho também nada está na condição ideal. Será que intensificar vale a pena? Eu estou fugindo de tudo. E aí, depois de vários anos conduzindo e considerando todos os resultados, a gente chegou à conclusão que existe esse risco sim, mas nada mais arriscado do que eu depender de só uma cultura o ano inteiro. Nada mais arriscado do que eu pegar e carregar todo o meu custo fixo do ano inteiro, jogar só na soja e ter só ela. Tipo, tudo na minha vida ali depende daquela soja que foi plantada em outubro, a mesma variedade, e aquilo vai pagar as contas do ano. Daí se dá uma seca em janeiro, que nunca teve, mas dá uma em janeiro, que limita a produtividade, aí esse é o risco. Porque se eu tenho um sistema intensificado, posso ter perdido com a seca, mas eu tenho outras áreas que eu estava com milho, já não perdeu. Tem áreas que eu plantei a soja mais cedo, que em alguns anos pode ser que eu perca, mas é um percentual ali menor que perde também. Eu já tenho outra cultura na frente que de repente já recompõe e está sempre fluindo o negócio, então isso acaba diluindo o risco. É a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, que funciona há milênios já, e é basicamente isso, né? Tem uma frase de um livro, vou parafraseá-la aqui,
Coisas que nunca acontecem o tempo todo. É. Então, nunca aconteceu um veranico em janeiro. Cara, em algum momento vai acontecer. É. A geada é só a partir da metade de maio. Em algum momento vai ter geada em final de abril. Então, as coisas que nunca acontecem o tempo todo. E, na verdade, a gente meio banalizou a questão desse é um ano atípico, né? E, na verdade, né, até esses tempos eu estava conversando com o Antônio, que é meteorologista lá nosso. Será que esse ano está sendo atípico? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, assim, teve esse período em janeiro. Aquele período ali foi atípico. Depois disso, até agora, está dentro do normal. Então, assim, foi 20 dias, mas depois passou 70, 80 dias, sei lá quanto tempo passou, que é o normal mesmo. Da normal climatológica lá, tá? Temperatura, regime de chuvas. E antes disso também. Aí teve um período lá mais frio, um pouco, mas assim, vamos pegar ali 5 meses, 6 meses, você teve ali, sei lá, 15% do período que foi talvez fora e o resto foi dentro do... Então, assim, tá meio banalizado também. A gente usa isso muito como muleta, às vezes, sempre, né? Sempre conversa porque é um ano atípico. Então, não, peraí, também não é tão atípico assim, né? Pois é. Um ponto que eu achei muito interessante da conversa, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, é o seguinte: a gente tem que ser produtor de elite, né? Tem que produzir alto status produtivo para se manter ativo no mercado, porque senão o jogo já te leva para baixo já, né? Quem não produz lá em cima tá lascado, né? E também eu tenho que diversificar. É a contramão, né? Porque se eu sou bom plantador de soja, eu entendo de soja. Se eu sou bom plantador de feijão, eu entendo de feijão, né? Mas aí não, eu tenho que ter tudo lá em cima, né? Então vem muito a necessidade da pesquisa, assistência técnica está muito atrelada aí ao produtor, está no dia a dia do produtor. Mas eu quero perguntar para os meus 2 fitotecnistas favoritos de feijão que estão aqui presentes. Nos sentimos lisonjeados com essa... Vocês acreditam, a gente já falou de vários fatores aqui, né? Mas realmente essa questão do todo, de pensar que depois de uma cevada vai vir uma soja, eu queria colocar um milho e tal, isso também vai... Eu sei que já tem um impacto, mas eu não vejo tanto a gente falando diretamente disso, de maneira assim, a gente tem as épocas de entrar com as culturas, mas não tem tanto assim, se for uma pós-milho, óbvio que se subentende, né? Mas assim, se for pós-milho é feijão tal, ou se for pós-cevada ou pós-trigo, vocês acreditam que vai derivar? Eu vejo vocês fazendo pesquisa nesse sentido, mas a gente já vai derivar para um ponto de que talvez essa cultivar, por melhor que ela seja, não é ela ali. Para o feijão ou para soja? Para tudo, fitotecnia como um todo, né? Para feijão, não sei se o Fabiano, eu não vejo tanta diferença em relação... Eu não consigo ainda ter assim, um posicionamento... Esse é um feijão para a primeira safra, esse é um feijão para a segunda safra, esse é um feijão para safra única, digamos assim. O que tem muitas vezes por exemplo, muito comum plantar feijão preto na segunda safra, né? Porque muitas vezes pega frio, às vezes pega geada no final, e aí o feijão preto já tem um risco bem menor nesse sentido, né? Além de toda uma questão até cultural de plantar feijão preto e tal, né? Mas pro feijão não vejo muito, até por não ter tantos cultivares disponíveis e nem tanta... Mas na soja, sim. Na soja, totalmente válido esse raciocínio. Se eu vou plantar... Eu não sei se estou perguntando em relação à cultura anterior ou em relação à época que eu... É que inevitavelmente acaba, né, também influenciando na época, né? Então a soja, assim... Aqui e lá, né, normalmente a época de maior produtividade para a soja é outubro. Né? Pode ter ano que não seja, mas historicamente meados de outubro é essa ali. 10 de outubro a 5 de novembro é o filé do filé. Né? E aí lembrando também que a gente é abençoado de ter uma janela bem grande, né, de semeadura. Acho que no Brasil não tem nenhuma outra região que tenha uma janela tão grande de semeadura de soja quanto nós. Mas enfim, normalmente, para nós, lá, quando planta cevada ou trigo, acaba, principalmente nas regiões altas, acaba ficando para novembro a soja. E aí eu já tenho que pensar os melhores resultados. Normalmente é uma cultivar de um ciclo um pouquinho mais longo, porque em função da influência do fotoperíodo na soja,
Quanto mais tarde eu planto, mais curto fica o ciclo dela. Então, se eu planto um ciclo um pouco mais longo, ela ainda vai manter um ciclo mais favorável, né? E normalmente eu vou ter uma pressão maior de ferrugem. Então, se eu tiver opções de variedades com tolerância à ferrugem, também vai ser algo favorável, positivo, né? Outro fator em relação a esse plantio mais tarde, se eu plantar em outubro, vai ter uma favorabilidade maior de acamar. Então, também variedades aí que tem uma tolerância maior a acamamento. Então, em relação à época, na soja influencia totalmente. Não sei o que o Fabiano Não, mas pensa. assim, a minha resposta é muito mais uma expectativa do que uma realidade. Achei que você ia vir com depende. Não, eu entendo assim, concordo plenamente, no feijão nós não estamos nesse momento ainda, e eu espero que um dia a gente chegue. Claro, tem algumas observações, então, puxa, se eu quero fazer um feijão pós-milho aqui, vou avançando dentro de fevereiro, me aproximando de março, eu já limito algumas cultivares em função de ciclo. Isso me é garantido alguma coisa? Não. Porque coisas que nunca acontecem o tempo todo. Então pode ser que uma geada ela adiante um pouco e aquela cultivar que parecia um pouco mais rápida não fez diferença. Mas de longe nós não estamos no feijão ainda o momento que a soja vive. Eu, sinceridade, espero que um dia chegue. Até como o Hélio muito bem comentou, o nosso leque de opções ele não é tão vasto quanto é na soja. Embora a soja tenha falado boa parte desse episódio que a gente fica também preso a uma cultivar, Sim. Mas nós temos outras opções. Mas reforço, eu espero, então minha resposta é muito mais uma expectativa, e que nós tenhamos sim um leque de opções em que, puxa, você acabou de semear milho aqui em função das características, enfim, de palha, dificuldade ou facilidade de colheita, etc, etc, etc. Talvez as tuas melhores opções de cultivares é isso. Hoje a gente tenta fazer, mas de longe nós não temos a possibilidade e a segurança que com soja você conseguiria fazer dentro das janelas que está definida. Até por definição de janela, Vitor, mas também por característica da cultura. Soja é a cultura principal do verão. Ou soja e milho são as culturas mais importantes do verão. O feijão, na minha leitura, e aí, Hélio, você fique à vontade para concordar ou discordar, é a cultura que ela é um coringa, ela é um oportunista. Eu preciso encaixar aqui, é uma oportunidade. Então, de repente, eu vou puxar ela um pouco mais cedo para botar um milho ou uma soja depois, ou não, eu vou adiantar uma soja e um milho para colocar feijão depois. Então, assim, é uma oportunidade. E se eu tenho oportunidade, puxa, eu já não tenho não tenho 100% aquele cuidado, não, aquele preciosismo de definir a melhor dia da semeadura de feijão é essa aqui. Eu estou pegando essa oportunidade. O feijão é fundamental dentro do sistema, pensar em intensificar o sistema, principalmente as regiões altas, não tem muita opção assim para safrinha, né? Então, e o feijão ele vai coringa, exatamente como você falou, né? Por exemplo, um sistema que lá para a nossa realidade, assim, rentabilidade é o que tem realmente sendo muito positivo, é pegar assim 3 anos, né? Pensar em 3 anos, ou dividir a fazenda em 3 talhões, seja o que for. Pega ali primeiro ano milho, plantando milho hiper precoce, mais cedo, não vai ser o híbrido mais produtivo, não é mais nem a melhor época, mas consegue colher o milho e plantar um feijão. Então, milho, feijão, e ainda você colhe o feijão e consegue plantar um trigo. Então, ali em um ano, você teve ali 3 colheitas. Né? Depois do trigo entra a soja. Depois dessa soja, cevado, né? Que para nós lá aumentou com a maltaria, também se tornou uma cultura fundamental para nós. Então, milho, trigo, feijão, milho, feijão, trigo, aí soja, cevado. Aí entra com soja de novo. E aí você entra com uma planta de cobertura, que pode ser aveia, pode ser um mix de cobertura, pode ser algo para entrar o milho depois. Então veja, uma conta mágica que o Cláudio lá sempre fala para ter alta rentabilidade é o mais próximo possível de você ter 2 colheitas por ano. Esse tem que ser normalmente o objetivo. Se você plantar soja, trigo, soja, cevado, você vai ter 2 colheitas por ano, mas não é o mais legal para o sistema. Agora, nesse sistema aqui, eu tenho, na média, 2 colheitas por ano. Em um ano eu tenho 3, no outro eu tenho 1 e no outro eu tenho 2. Né? Então, eu tenho em 3 anos 6 colheitas. Na média 2. Com 5 culturas diferentes. Né? Milho, trigo, feijão, soja, cevado.
E ainda uma planta de E a cobertura ainda. Né? A cada 3 anos eu posso caprichar e aí aproveita, faz calagem, né? Faz... Dá aquela corrigidona. Então, assim, eu falei que não ia cagar a regra, mas assim, essa talvez não se aplique para todo mundo, mas é um exemplo muito bom, né? De você ter algo bem desenhado, né? E algo que, assim, às vezes tem que ter aquela visão de médio e longo prazo, né? Então, esse ano o preço do milho não tá legal, eu não vou mudar, vou trocar. Aí já um pouco, né? É compreensível, claro, a gente sempre... Rentabilidade é fundamental, claro. Se realmente o preço do milho estiver muito ruim aquele ano, ou o preço da soja está muito bom, beleza, mas assim... É importante também pensar nesse médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que aquilo pro sistema vai ser benéfico, né? E uma questão que a gente vê em muitos produtores nossos ali, dos cooperados, e que eu vejo que coincide também com a visão dos produtores daqui, é essa visão não é a visão do próximo ano, é a visão de legado, né? É a visão de... Ele está levando o filho lá, assim como ele foi com o pai dele, né? Então, assim, é do negócio se manter produzindo, né? Por bastante tempo, né? Então, eu também sou filho de produtor, meu pai também era filho meu avô também era, né? E assim, às vezes que nem agora, época de colheita, né? Tem as crianças pequenas, às vezes eu levo lá. Eles gostam de ir, né? E assim, a hora que eu vejo lá eles com o vô, né? Gosta de ver a máquina e tal. Cara, esses momentos assim, eu sei que eu entendo muito bem, eu consigo entender aquela sensação de quando você vê lá o teu filho, com o teu pai, né? Vendo naquele negócio. Cara, aí o preço que está o dólar, o preço que está a soja, importa um pouco menos, sabe? Não é que não importa, mas é algo legal. É algo maior que move também, porque tem momentos, cara, se for fazer a conta hoje, o produtor for vender a área dele, colocar lá no banco, vendendo um CDB, dá mais dinheiro que a agricultura. O cara fica na praia e fica tranquilo. Mas o produtor que tem essa visão, cara, isso nem passa na cabeça. Não existe essa possibilidade. O agricultor, antes de tudo, é um apaixonado, né? Não existe essa... E é só assim que o negócio anda, porque vai ter anos que... né? E se o cara vender a fazenda hoje, por exemplo, a área dele, eu vou deixar no CDB, acho que daqui 20 anos ele pegar, e mesmo que ele não gaste esse dinheiro, eu duvido que ele compre a mesma fazenda. Porque o negócio... a terra valoriza, né? Então, enfim, fugi bastante agora, mas tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo a claro, ver, assim, tudo bem conectado. Em relação nós, como pesquisadores, temos que ter sempre essa visão, né? Um pesquisador, agrônomo e tal, é um negócio, tem que ser rentável, ponto, claro, né? Mas também tem que pensar em como manter aquilo produzindo sempre, sendo rentável, né, por bastante tempo, né? Boa, acho que deu um baita de um fechamento, até deu uma filosofada, né? Levou um pouquinho. Pois é, mas acho não que estava no script. Não estava no script, mas acho que ficou legal, porque muita gente... Aqui eu vou ter que dar uma filosofada de novo, né? Porque muita gente acha que o agro é o malvadão e tal, né? Mas é exatamente isso, né? Se a gente fosse pegar a lógica que o pessoal tanto fala, da lógica capitalista, que não sei o que lá, o cara tinha vendido tudo, estava na praia, ia ganhar muito mais dinheiro sem ter que trabalhar. E ninguém estava produzindo alimento. E não estava produzindo alimento, né? Yeah. Então, assim, cadê, né? Óbvio, nada é perfeito, existe um monte de críticas e um monte de coisa para melhorar, com certeza, né? Mas também não é esse demônio que Perfeito. o povo pinta, né? Principalmente a mídia, a grande mídia pinta, né? O produtor rural como coisa feia, né? Muito bem pontuado. Falando nisso, o episódio é teu. Para quem que vai o abraço, amigão? Dos nossos produtores? Ou hoje vai agrônomo, ou hoje vai pesquisador? Eu vou entregar para um cooperado nosso. Então... que inclusive nós o incomodamos bastante para fazer ensaios de milho, de soja, de feijão e outros tantos. E que gosta também da cultura do feijão, claro que trabalha com soja, com trigo, com milho. Davi Naivert, um abraço, meu amigo.
sempre nos acompanha, sempre manda mensagem para nós que está nos acompanhando e é um entusiasta dessas culturas, do sistema. Um abraço. Obrigado por nos acompanhar. Valeu, Davizão. Bom, chegamos ao fim. Acho que tá mais um episódio bem pago, fenomenal. Eu acho que nem vou chorar agora. O Hélio ele já fez o merchan para nós, né? Não, e eu vou dar uma choradinha só. Cara, é um pesquisador, já há quanto tempo já de estrada aí, que o cara já sabe um monte de coisa e ainda assim para escutar umas groselhas de vez em quando lá com a gente. Então... Aí você, amigão, tá começando a faculdade agora, não pode escutar, que você já sabe, eu já sei, eu já tive aula disso. Ah, não, aí é pra acabar, né? Não é porque eu tô na frente de vocês. Hoje é o melhor canal de podcast do agro técnico, é o de vocês. Olha, Felipão, você corta essa parte aí, pelo amor de Deus. Não tem... Obrigadão, Hélio. Obrigado, Hélio. Obrigado mesmo pela parceria, obrigado por estar conosco. Se quiser deixar um recado final aí... Não, só agradecer mesmo pela oportunidade, como eu falei, eu sou fã aí do programa de vocês, estou sempre ouvindo, né? E gostaria só de realmente agradecer aí pela oportunidade. Espero que o pessoal aí também goste aí de ouvir. Recomendo ouvir no podcast, né? Não recomendo assistir, reiterando. Olha aí. Tá? Ele é sincero, pelo menos, né? É isso aí. E qualquer coisa, nós lá estamos à disposição aí de todo mundo lá na Fundação ABC. Então, estamos aí. Como de praxe, o Hélio volta, né? Não, tem que voltar, isso aí não tem... Sempre claro. tem mais pano pra manga. Você fala isso pra todos. Então, mas cara, tem que voltar. tem que voltar, claro. Bom, feito então mais um episódio pra conta. Um abraço, obrigado, até a próxima. Um abraço, pessoal.